Olá e sejam muito bem-vindos ao segundo dia da nossa maratona em linguagem corporal. No primeiro dia, nós vimos qual a ligação que existe entre o nosso corpo, o nosso estado emocional e o nosso comportamento. E hoje, na segunda etapa, nós vamos ver o que diz a sua linguagem não verbal, qual a imagem que transmite e qual impacto isto pode ter, não só em si e no seu estado emocional e financeiro, como já sabemos, mas também nos outros. Para completar este dia em boa forma, nós vamos ter que responder 4 questões. Quem sou e como comunico? Ou seja, como eu sou agora? O que os outros dizem sobre mim e por que elas dizem isto? E depois vamos definir quem que quero ser e como eu devo comunicar para conseguir o meu resultado e a minha imagem desejada. Para completar este desafio, vou precisar de alguns atributos que eu provavelmente tenho em casa. Antes de mais é a câmera, claro. Não precisa de ser desta marca. Desde que a câmera grave e permite visualizar a imagem e ouvir o som, já serve. O que é importante é ver-nos próprios numa gravação. E isto vai ser o exercício número 1. Põe a câmera a gravar, sentem-se em frente à câmera e falem sobre si. Qual é o seu dia a dia? Qual é a sua rotina? O que faz? Do que gosta? De que não gosta? 3, no máximo 5 minutos. Porquê? Porque depois vai preencher este questionário que pode descarregar online no nosso site. E é aqui que, depois de visualizar esta gravação, vocês vão conseguir avaliar como comunica. Não comunica uma pessoa qualquer, mas como você comunica. Qual é o seu estilo de comunicação? O que diz a sua expressão facial? Se é muito expressiva ou pouco? Vocês conseguiram dar contato visual à câmera ou não? E o que disse a sua postura? Gostou de se ver na imagem? Qual é o seu padrão natural? Costuma gesticular muito ou não? Qual é o seu tom de voz? Falou baixo ou muito alto? Falou lento ou rápido? Este questionário é necessário para nós conseguirmos avaliar nós próprios. Nós na formação fazemos isto e ajudamos. Compreendo que pode não ser fácil fazer isto sozinhos em casa, mas sempre podem correr a ajuda dos seus amigos ou também podem enviar o seu vídeo para nós e nós vamos ajudar a fazer esta avaliação. Para exemplificar os exercícios que nós vamos fazer durante este dia, eu peguei no exemplo concreto que eu tinha, era uma mulher que teve um cargo bastante alto na sua empresa, ele era diretor dos recursos humanos e continua a ser, nossa, era como continua a ser. E nós fizemos este exercício com ela. E quando nós preenchemos este quadro, o resultado foi este. Não é uma pessoa que é muito expressiva, ao mesmo tempo ela dá muito contato visual, ou seja, ela quase sempre olha para ti. Postura bastante confiante, sem exagero, tal como não é muito expressiva na cara, também não é muito expressiva na gesticulação, contudo é mais. Ela tem uma voz mais grave, fala no meio, nem baixo, nem alto. E sim, a velocidade também é média, mas se calhar para o lado lenta do que rápida. Esta foi a imagem que nós vimos depois de visualizar a gravação dela. Agora, a segunda etapa deste exercício é conseguir visualizar esta tabela. Como? Eu não podia agora utilizar as imagens da minha cliente, por razões óbvias. Por isso, fui buscar um exemplo de uma figura pública e uma pessoa de que hoje em dia fala muito, e com razão. Eu estou a falar de Donald Trump. Eu podia facilmente fazer uma tabela que nós fizemos para o cliente para ele, porque ele é uma pessoa muito expressiva na cara. Ele dá contato visual.
A postura super confiante. Olhem para isto como ele está aqui. Aqui sentado ou aqui. Ele é super confiante. Gesticulação, sem dúvida, ele utiliza as suas mãos. Ele aponta. Ele usa steeple. As mãos sempre estão presentes na comunicação dele. E além disso, as mãos têm uma amplitude de movimento muito grande. Ele tem um tom de voz muito grave, ele fala muito alto e mais rápido do que lento. Nas nossas sessões, nós fazemos estas imagens porque é muito mais visual e a pessoa fica muito mais consciente da sua própria comunicação não verbal. Um vídeo de 3 a 5 minutos muitas vezes é suficiente para fazer este tipo de colagem e uma pessoa olhar para si da outra perspectiva, como se fosse distanciar-se de si próprio, olhar e pensar: realmente, isto sou eu? Ai, o que diz a minha cara? E eu estive nessa postura? E as mãos? Eu não gesticulei nada. Esta colagem é muito aconselhável, sempre resulta, funciona. E se alguém ainda tem dúvidas por que nós fazemos isto desta forma, eu vou dar outro exemplo. Porque se vocês repararem, as principais personagens dos filmes são criados pelo mesmo princípio. Vou exemplificar. Vamos ver uma personagem que adoro, que é o Diabo, que veste Prada, e Meryl Streep aqui é maravilhosa. O que é que tem de especial ela? Porque a personagem dela não é que Meryl Streep, mas a personagem dela. Ela tem uma postura muito confiante. Ela quase não usa os gestos. Os gestos dela são só estes. A amplitude é muito pouca, tal como a cara dela é pouco expressiva. Esta fotografia é quando ela estava super contente. O sorriso de Obama, não, nem pensar, porque a personagem que ela representa é completamente diferente. É arrogante, é calma, é uma pessoa que sabe o seu valor, é uma pessoa que não gosta de demonstrar as suas emoções e também não gosta de ver quando as outras pessoas ficam muito emocionais. Ela tem este up chin e tem o olhar de cima para baixo, como aqui com os óculos é também exemplificado. E nós percebemos que a personagem é assim através não só daquilo que ela faz, mas daquilo como ela faz, como é a postura dela, qual é o olhar dela, a amplitude dos gestos. E para ele também facilmente poderia preencher aquela tabela que nós fizemos e eu ia dizer que expressão facial, pouco, contato visual, pouco, mas quando olha é um contato visual intimidante, postura super confiante, gesticula pouco e a amplitude desta gesticulação é muito pequena. Tom de voz grave, volume, ela fala baixo, ela não grita e mais, ela fala lento. Se vocês conseguirem fazer colagem da sua comunicação não verbal, isto será perfeito, porque assim vai permitir visualizar o seu comportamento não verbal. E acreditem, muitas vezes os clientes, depois de fazerem esta colagem, olham para aquilo e dizem: não, isto não sou eu. Não, não, é assim. É como os outros U ou A veem. Então, gravar um vídeo, preencher um quadro e fazer uma colagem da sua comunicação não verbal. E este foi o primeiro exercício. Para o segundo exercício, vai precisar dos seus amigos ou dos seus colegas. Depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é trabalhar o seu comportamento não verbal e a sua comunicação não verbal em contexto empresarial, nesse caso, vai precisar de percorrer a ajuda dos seus colegas. O que vai pedir para eles fazerem? Vai pedir para eles fazerem a sua avaliação com apenas 3 palavras. Não precisa de explicar porquê, quando, como. Peçam para eles escreverem 3 palavras que, na opinião destes colegas, fazem a melhor caracterização sua. Eu vou voltar ao caso da minha cliente.
que é diretor dos recursos humanos, e depois de ele pedir aos seus colegas fazer este tipo de avaliação, nós ficamos com estas 7 palavras. Algumas palavras eram repetitivas, e é normal, porque várias pessoas podem e devem ver a pessoa da mesma forma. Algumas palavras só apareceram uma ou duas vezes. Então, ela foi avaliada como rigorosa, fria, distante, arrogante, precisa, compreensiva e confiante. Vocês também vão receber as palavras e a seguir são possíveis 4 cenários. Cenário número 1. Está satisfeito ou satisfeita com o feedback que recebeu dos seus amigos e colegas. E neste caso, com toda a pena minha, mas eu tenho que lhe dizer que não vale a pena continuar a assistir a esta sessão de hoje. Porquê? Porque se está contente com a imagem que está a transmitir, significa que naturalmente, ou porque já teve um treino, está a transmitir uma imagem que está congruente com a imagem pretendida. E isto é ótimo, isto é parabéns, e eu sei que é muito raro pedir às pessoas pararem de ver o vídeo, mas realmente para si eu não consigo dar mais. O cenário número 2. Está satisfeito ou satisfeita com o feedback, mas não concorda com algumas das palavras recebidas. Cenário número 3. Está satisfeito ou satisfeita com o feedback, mas faltam algumas palavras na sua caracterização e que gostaria de ter. Cenário número 4. Não está nada satisfeito com o feedback. E agora vamos passar para o exercício número 3. Vamos comparar aquele quadro que vocês próprios preencheram e aquelas palavras que receberam dos colegas. Eu vou voltar aqui ao exemplo da minha cliente e volto a mostrar aqui o quadro que nós preenchemos com ela e as palavras que ela recebeu dos seus colegas. E agora vamos tentar perceber o que leva os colegas a considerá-la como distante ou arrogante. Será que é a postura demasiado confiante que pode levar as pessoas a pensarem que ela é arrogante? Será que é a falta de expressão facial leva as pessoas a caracterizá-la como fria? O que se passa? Qual a imagem que ela transmite através da sua comunicação não verbal e como estas palavras são relacionadas com o estilo de comunicação dela? Para facilitar a análise, que eu espero que cada um faça em casa, eu vou passar por cada item deste quadro, ou seja, expressão facial, contato visual, postura, gesticulação, tom de voz, volume e velocidade. E nós vamos ver isto em 2 dias, ou seja, hoje vamos ver o que diz a expressão facial, contato visual e a postura. E vamos falar sobre as mãos e o tom de voz e qual é o impacto que isto tem nos outros, já amanhã, no 3º dia da nossa maratona. Então vamos ver. Expressão facial. O que tem a ver com expressão facial? Nós determinamos como um dos fatores da expressão facial é como a expressividade, pouca ou muita. Porquê? Eu vou exemplificar. Aviso já que um exemplo exagerado e um pouco tem de caricatura, mas a verdade é esse. Vamos ver aqui. O Putin. Esta é a expressão dele, neutro. Imagina o Putin está zangado. Ele está triste e está contente. Sim, isto é um exagero e eu compreendo, mas na verdade é um bom exemplo de como nós vemos uma pessoa, porque é verdade que Putin tem uma expressão facial muito limitada. Ele não demonstra as suas emoções. Ele tem poucas expressões faciais. E eu acredito que é uma das razões porque que as pessoas não gostam de lidar dela. Ou acham que ele é frio, que ele é distante, que ele é arrogante. E temos outro presidente oposto, claro, que é Obama. E aqui ele está no seu estado neutro. Aqui ele está zangado e isto vê-se perfeitamente na cara dele. Aqui ele está triste e aqui está contente.
e ele está aqui com o seu sorriso em grande. Quando eu, nas formações, pergunto com que tipo de pessoa preferia lidar, a maioria das pessoas diz que, claro, preferiam lidar com uma pessoa como Obama. Porquê? Porque quando eu falo com ele, eu consigo perceber o que está na cara dele. Eu não consigo dizer que ele está frio, que ele está distante, porque ele tem uma expressão muito. Porque a expressão facial dele é muito. Porque ele é muito expressivo. E quando nós conseguimos reconhecer as emoções, nós ficamos mais como se fosse tranquilos, porque conseguimos ver a reação da pessoa e dá-nos um certo grau de confiança que, afinal, o que eu disse levou a pessoa a sentir-se triste, ou ao contrário, contente. Aqui vou mostrar este quadro em comparação e vou reforçar mais uma vez que ter uma boa expressão facial é importante, porque facilita a vida das pessoas à nossa volta. Reparem, aqui a expressividade facial também pode jogar ao contrário. Ou seja, eu já tive também clientes que, ao contrário, todas as emoções transparecem na cara. Elas quase não conseguem esconder nada, mesmo quando é necessário. Tudo passa na cara. Porque têm uma mímica muito ativa, muito óbvia e elas próprias ficam prejudicadas. Sim, elas facilitam a vida das pessoas à sua volta, tal como eu acabei de dizer, mas elas próprias ficam prejudicadas, porque tudo transparece na cara. Neste caso, provavelmente as palavras que vocês recolheram eram, por exemplo, frágil, ou, por exemplo, muito emocional, ou até empática, pode ser pela positiva. Então, quando vocês vão ver os vossos vídeos, vejam com atenção como é a sua expressividade facial. Na minha opinião, isto tem que ser no meio. Não podemos ter uma cara, entre aspas, fria, mas também não precisamos de transparecer, porque também podemos perder com isto. Mas há uma expressão facial que faz bem para todos, e é um sorriso. Se vocês não têm uma mímica muito expressiva, pelo menos este gesto tem que ter, e de preferência o sorriso tem que ser verdadeiro. O Papa que sabe rir é o Papa que toda a gente conhece, e eu sei que mesmo não católicos gostam dele, e eu percebo porquê, porque é um Papa realmente que sabe rir, tal como, novamente, o Obama. O que acontece com o sorriso? Nós vimos no primeiro dia desta maratona que o sorriso faz-nos sentir bem, nós vivíamos mais anos quando sorrimos, em grande, e até ganhamos mais. Agora, qual é o impacto que o sorriso tem nos outros? Uma expressão de raiva não consegue resistir a um sorriso. Porque se uma pessoa à sua frente está com raiva e vai sorrir, mas sorrir verdadeiramente, esta pessoa não vai aguentar e vai ceder e vai sorrir também. Ou seja, smile mais from, vai dar um smile. Mas Penn State University comprovou que o sorriso literalmente é contagioso. Quando nós sorrimos, nós sentimos-nos bem, já sabemos, mas o importante é que os outros veem que eu estou a sorrir e eles começam a espelhar o meu sorriso e eles também começam a sentir-se bem. Porque smile magnets and people who smile draw others to them. É normal, nós gostamos de estar com as pessoas contentes e não tristes, e o sorriso atrai. Quem que vocês estão a ver aqui? Se vocês responderam que estão a ver uma rapariga no centro a sorrir, vocês responderam com a maioria dos participantes dos nossos workshops. Na verdade, que existe aqui mais uma menina. Sim, ela não está no centro e não é normal olhar para ela logo. Mas além disso, ela não está a sorrir e eu tenho assim uma sensação que se ela tivesse um sorriso, ela ia destacar-se
mais nesta imagem. Este ano, na Academia Militar, onde eu dou aulas, nós fizemos um estudo muito interessante. Nós queríamos ver como o comportamento não verbal dos oficiais influencia a percepção deles pelos seus subordinados. Os subordinados avaliaram os seus oficiais e avaliaram a comunicação não verbal deles. Quando os subordinados diziam que o nosso comandante sorri, logo eles acharam que é uma pessoa que tem mais coragem, é uma pessoa mais empática, é uma pessoa que serve para mim como influência, referência, é uma pessoa para a qual eu estou disposto a fazer esforço extraordinário e mais, eu estou satisfeito por trabalhar com ele ou estar com ele no pelotão. E quando o comandante fala comigo e sorri, os subordinados avaliaram este comandante como uma pessoa que tem mais autocontrolo, é uma pessoa com coragem, sem dúvida é uma pessoa empática, é uma pessoa que serve referência para mim. Eu estou disposta para fazer o maior esforço para este comandante e sim, eu estou satisfeito por estar no pelotão com ele. Imagine, o sorriso tem efeito nas pessoas à nossa volta. As pessoas estão satisfeitas por estar connosco. As pessoas consideram-nos como pessoas mais empáticas. E até elas estão dispostas para fazer um esforço extraordinário. Esta é uma mensagem para todos os líderes, para todos os managers ou líderes de equipas que provavelmente estão a ouvir este vídeo agora, que o seu sorriso influencia não apenas o seu bem-estar, mas também o bem-estar das pessoas à sua volta. Nota importante, não vamos baralhar o sorriso com um desprezo. O sorriso verdadeiro tem dois cantos dos lábios puxados para cima, enquanto o desprezo só tem um canto do lábio levantado. Esta é uma expressão de desprezo e é uma expressão oposta àquilo que traz o sorriso. Se o sorriso atrai o contempt ou o desprezo, afasta as pessoas, porque uma pessoa que demonstra desprezo está a demonstrar a sua superioridade. Breve, vamos passar para o contacto visual. Aqui há dois extremos que podem acontecer. Uma pessoa não dá contacto visual ou, ao contrário, sempre olha nos olhos e mesmo quando está a falar e a pessoa sente-se intimidada. Eu já assisti aos dois casos. Lembro-me de uma rapariga que não me olhava nos olhos enquanto estava a falar comigo. Ela estava a olhar mais para o meu pescoço. E eu até chamei a atenção dela, porque nós estamos na formação, e ela disse, sim, eu sei, mas eu não consigo olhar nos olhos. Reparem, é sempre uma questão o que está a perder e o que está a ganhar. Conseguir consegue. A questão é que se calhar não é fácil, ou pode não ser fácil no início, mas contato visual é essencial. Nós precisamos de dar o contato visual e receber o contato visual, tal como com a expressão facial. Nós queremos ver a resposta da pessoa e conseguir dar o contato visual, olhar nos olhos, é muito importante. Agora, o outro extremo é quando uma pessoa sempre olha para ti. Cuidado com este contato visual também, porque este contato visual pode ser considerado como intimidante e se vocês receberem uma palavra arrogante ou bruto ou intimidante mesmo, provavelmente isto vem do contato visual ou do exagero. Existe uma fórmula mais ou menos que diz que quando eu estou a ouvir alguém, eu posso olhar para a pessoa 80% do tempo da conversa. Mas quando eu estou a falar, eu deveria dar contato visual durante 60% do meu discurso. Porque realmente, quando nós estamos a ouvir, nós estamos mais atentos. Contudo, sempre desviamos, mas só 20% do tempo. Quando nós estamos a falar, é normal que nós precisamos de mais concentração e nós desviamos o olhar mais vezes, porque olhar nos olhos distrai. E quando nós estamos a falar 60%, acho que é optimal. Vejam isto como funciona convosco, mas por favor,
o mais importante é olhar nos olhos. Não é para o pescoço, não é para os lábios, não é para a testa. Já também ouvi esta dica, olhar para a testa para não se distrair. Por favor, o contato visual tem que ser olhos nos olhos. E vamos seguir para a postura. Lembre-se, nós ontem vimos que a postura tem um impacto em nós. Nós sentimos-nos mais confiantes, de acordo com o estudo de Emicali, mas a postura não apenas influencia o nosso estado emocional, como também tem um impacto nas pessoas à nossa volta. Vou só recordar que quando nós falamos de postura, estamos a falar de uma postura mais pequena ou maior, ou seja, se eu ocupo menos espaço ou mais espaço. E estamos a falar de fisicamente, quanto espaço uma pessoa ocupa. Vou dar aqui os exemplos. Vejam aqui uma pessoa do lado esquerdo e do lado direito. Se não conhece estas pessoas, está tudo bem. Qual a vossa percepção? Quem é que parece mais confiante? Sim, é uma pessoa do lado direito. Aqui, quem é que parece mais confiante? Sim, é uma pessoa do lado direito. Já sabemos que ele próprio, na imagem do lado direito, deveria sentir-se mais confiante e ele transmite mais confiança também. Ou seja, a postura dele tem impacto em nós, como nós percepcionamos esta pessoa. Mas cuidado, novamente, sem exagero. Quando nos falamos de uma postura high power pose, de ocupar muito espaço, não vamos para os extremos, porque aqui, sim, é o presidente do Uruguai, numa conferência de imprensa, eles têm high power pose, sem dúvida. Mas este high power pose está já no limite de uma postura desleixada. O outro exemplo é aqui. O senhor está numa postura confiante? Sim, mas esta confiança está muito próxima à arrogância. Por isso, confirmem a vossa postura no vídeo que vão fazer. A vossa postura é confiante ou já arrogante? Está no limite? Como é? Ou se calhar ao contrário, a sua postura é tímida. Vejam com atenção, porque conforme os resultados de um estudo que nós fizemos em Portugal, nós perguntamos aos portugueses quando lhe apresentam alguém pela primeira vez, a primeira coisa em que repara é: adivinhem os resultados. A maioria das pessoas diz que antes de mais olha para a postura. Por isso, postura é essencial, temos que conhecer a nossa postura. Já sabemos que a postura influencia o nosso grau de confiança, mas também acontece que a postura é a primeira coisa em que uma pessoa repara quando vê alguém pela primeira vez. Por isso, sem ser tímida, sem ser arrogante, encontrem a vossa postura que vai transmitir confiança, que vai favorecer ao vosso estado emocional, mas também que não vai prejudicar a sua imagem perante os outros. Nós estamos a acabar a nossa sessão de hoje. Hoje conseguimos percorrer pela expressão facial, contato visual e postura. Vimos qual impacto estes três parâmetros podem ter nos outros e amanhã vamos ver o que a nossa gesticulação e a nossa voz revela sobre nós e qual o impacto que isto tem nos outros. Muito obrigada pela vossa participação de hoje e até amanhã!